Nossa leitura de hoje é Gênesis, capítulos 12 e 13. Primeiramente, eu vou pedir perdão para vocês, pedir perdão para ti, porque eu podia informar, qual vai ser a próxima leitura, por conta que a nossa leitura ela é diferente daquela leitura normal que se seguíamos nos anos anteriores e que a maioria dos irmãos seguem. A gente está lendo em ordem cronológica, então ela fica um pouco diferente aí. Por isso é bom eu avisar. Por exemplo, a gente está no capítulo Gênesis 12 e 13. Os próximos serão Gênesis capítulos 14, capítulos 15, capítulos 16. Então, aí pode acontecer, vai acontecer nas próximas leituras, como aconteceu nas anteriores, aí de a gente ter alguma leitura no meio, por conta de nós estar fazendo uma leitura cronológica, trazendo unidade dos fatos, dos acontecimentos, através dessa leitura de toda a Bíblia. Uma leitura de toda a Bíblia, anual, é um plano. E se você quiser, também está na descrição, link para entrar na nossa comunidade no WhatsApp, e ali a gente vai poder te trazer dicas de estudo bíblico, dicas de alguns irmãos que nós acompanhamos para estudo bíblico, para conhecimento bíblico, para se aprofundar, e também poder conversar com a gente, dialogar, se aproximar, para a gente poder entender melhor a palavra de Deus e continuar, atendo o nosso coração e a nossa mente ardendo ao ouvir e receber a palavra de Deus, como a gente mencionou aí, lembra? Por que é arder? Porque, a Cristo, ao expor as Escrituras, os discípulos percebiam seu coração ardendo, e é esse o nosso interesse. E já adiantando aqui, nessa leitura aqui, a gente pode fazer uma pergunta assim: como é que eu vou ter o meu coração ardendo quando eu percebo que um homem que é tido como exemplo e referência de que nós herdamos essa promessa do Senhor comete um engano terrível que cometeu? Como é que o nosso coração vai ficar ardendo? Mas a gente percebe também nessa leitura isso acontecendo, porque nessa leitura Deus vem a Abraão e mostra para Abraão para onde ele deve ir, fala para ele ir, faz promessa com Abraão. Então ele vai, para Canaã. E olha que interessante, porque fica estranho como é que Deus diz para Abraão ir para esse lugar, e esse lugar tem fome, passa por uma crise. Poxa, que Deus é esse? Porque o que nós estamos ouvindo hoje em dia é outra coisa, que Deus só tem o melhor para nós. Deus quer nos trazer à tona a nossa melhor versão. O diabo está fazendo o seu trabalho muito bem feito. Então, como assim envia para um lugar onde tem crise, onde está tendo problemas? Pois é, Deus fez isso. E aí então Abraão vai para o Egito, para um lugar que é próspero, para poder suprir esse problema, essa crise. E ali ele comete esse engano, porque sua esposa era uma mulher muito bonita, e assim aconteceu. Os homens ali, o faraó se agradou, ele mente que Sara não é sua esposa, que Sara é sua irmã, e aí o faraó toma Sara para casar com ela. E aí, como é que fica? Mas olha aqui que eu digo, como que nosso coração vai arder diante dessa situação? Abraão é o pai da promessa, é o pai da fé, nós somos herdeiros disso lá adiante. Se nós continuarmos lendo, se você continuar acompanhando, você vai perceber quem é Abraão para nós, quem Deus diz que Abraão é, quem os apóstolos dizem que Abraão é para nós. E olha que interessante, como é que ele comete esse terrível, e aí ele recebe riquezas e presentes por conta disso, e vai embora com isso. Na leitura nós vemos isso. Como que isso pode acontecer? Deus é soberano, tem controle sobre tudo, é dono de tudo, sim. E aqui mais uma vez nós vemos a misericórdia, a bondade de Deus, mais uma vez. O Senhor, através de Faraó, mostra a Faraó quem era Sara. E o Faraó vai a Abraão e diz: como que você mente, ela que era sua esposa, cometendo um terrível engano, um problemão, uma tragédia. Olha que interessante. Então o Faraó manda Abraão embora ali, vai Abraão, a Ló está acompanhando ele, e eles vão voltar para as terras onde Deus tinha mandado voltar. Abraão chegando lá, eles têm uma desavença, há uma desavença entre os pastores, de Ló e de Abraão, por causa da terra pequena, muito gado, muitas coisas ali, dividindo a terra, havia brigas por causa do pasto,
do alimento ali dos bichos que eles tinham, Abraão, para romper com essa briga, pede para Ló escolher para onde ele podia ir. Ele podia escolher, tinha a sua direita, a sua esquerda, ele podia escolher. Aí, de um lado, vinha um lugar muito escasso, né? Muito aparentemente ruim, e do outro lado tinha uma visão muito boa, né? De campos férteis, e aí Ló escolhe o melhor lugar, mas não sabia do que estava por vir, e nós vamos ver isso mais adiante, porque ele vai morar nas proximidades ali, Sodoma e Gomorra. Tu sabe o que é Sodoma e Gomorra? O que tem lá? Então, a gente vai descobrir nas próximas leituras, e então nós vemos isso tudo acontecer aqui. É interessante que Abraão obedece. Abraão obedece. Olha que interessante. Os homens lá na leitura anterior queriam construir uma torre para tornar o seu nome famoso, grande. E aqui Deus diz que Abraão vai ter um nome famoso, vai ser um homem de relevância, de destaque. Abraão é um homem obediente. Abraão é um homem que ele não quer estar acima ou igual, mas ele constrói altares que são memoriais, lugares onde ele reconhece, coloca fisicamente a expressão de que ele reconhece Deus, né? Invoca o nome do Senhor, adora ao Senhor, reconhecendo que é Deus quem está guiando ele, direcionando ele. Diferente, né? Bem diferente. E aí, então Deus percebe isso, Deus vê isso. E é muito interessante perceber essas diferenças e como o nosso coração arde, porque Deus, ainda que nós venhamos a cometer erros, Deus ainda assim está ali presente para nos conduzir ao arrependimento, nos conduzir a corrigir, a poder perceber como Deus é bom, ao livramento que Deus dá, e até mesmo através de pessoas que não estão no caminho de Deus. Pode acontecer, Deus é soberano, e Deus vai nos guiando, nos direcionando, porque é Ele quem nos salva, é Ele quem nos direciona, é o próprio Deus, é Ele quem nos guia. É impressionante ver isso. Então, quando alguém é salvo, ele é salvo porque Deus o salva, e não porque eu mereço, não porque eu fiz boas coisas, né? Deus nos atrai, Deus nos traz para Ele, Ele mesmo faz com que isso aconteça, Ele mesmo vai guiando isso, né? Então nós temos que ouvir e obedecer e adorar. Então é isso que acontece. Abraão é o pai da fé. Nós vamos ler sobre isso ainda mais através dessa leitura bíblica. E eu te convido a olhar para isso, para um Deus bom. Se você percebe que está num caminho distante de Deus, diferente daquilo que tem percebido de Deus, que Deus te pediu para ir em direção à vontade dEle, em direção ao propósito dEle, em direção ao plano dEle, então que você possa, prestar atenção no seu coração, a arder no seu coração, na sua consciência, ao arder diante da palavra de Deus, diante do que Deus fala, diante do que o Espírito de Deus está falando, para você reconhecer o erro, voltar, perceber as situações à sua volta, se voltar para Deus, adorar a Deus e prosseguir então dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus. Só Ele pode fazer isso, ninguém vai fazer isso para nós. A nossa salvação, nos guiar, é o Senhor que faz, né? E o Senhor, por misericórdia e algum privilégio, nos ajuda, nos leva a ser cooperadores nisso, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica aqui então, descrição no link aí, link na descrição aí do grupo para você participar, receber dicas, tá pertinho da gente e acompanhar a leitura aí. Então, nossa próxima leitura, Gênesis 14, 15 e 16. Que Deus te abençoe, que você possa ter o seu coração e sua mente ardendo pela palavra, pela vontade de Deus. Que Deus abençoe.